Como começar a investir do zero, para você sair de R$100 até R$30.000 e expandir isso para muito mais. Eu sou Cauê Malacrida, especialista em investimentos pela Ambima, e eu vou me basear aqui nesse livro do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor, para te trazer aqui 3 passos simples, 3 dicas que você pode usar para começar a sua jornada e sair desse vídeo aqui já pronto para começar a sua jornada de investidor. Não desiste, eu sei que não é fácil nesse começo, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui. E a primeira parte, a primeira coisa que você precisa entender é o seu objetivo, qual que é a sua fase de vida atual. Se você é uma pessoa, um jovem, você tem que entender que você precisa colocar na sua carteira, você precisa ter no seu portfólio o máximo possível de coisas que vão te trazer um bom benefício no longo prazo. Você tem que ter as coisas que mais vão trazer benefícios no longo prazo. E o que seria isso? Então, a gente precisa entender aqui primeiro o raciocínio por trás do mercado. O que é os investimentos? O que são os investimentos? Então, os investimentos existem primeiro de forma simples, a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, você tem uma pessoa que tem dinheiro emprestando para uma pessoa que precisa de dinheiro. Então, você teria, por exemplo, você que coloca o dinheiro na caixinha do Nubank ou no porquinho do Banco Inter, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco ele está recebendo esse dinheiro e ele vai te pagar um juros, certo? Quando você vai lá no seu porquinho, na sua caixinha da Nubank, você recebe um juros. Esse é a sua recompensa pelo dinheiro que você emprestou para o banco, por você estar emprestando dinheiro para o banco. E aí, o banco é a parte da renda variável. Ele está assumindo o risco de usar esse seu dinheiro que ele captou para investir em uma coisa que vai dar mais retorno para ele. Geralmente ele faz empréstimos. Então ele pega de você e empresta para outra pessoa. Só que tem uma diferença. Você, quando você empresta para o banco, você está emprestando para uma parte muito forte, uma pessoa que tem muito dinheiro. E aí é mais certo que ele vai te recompensar. Por isso que os juros que você recebe, ele é menor. Então, aqui você já entendeu um conceito principal. Geralmente, quanto mais risco você assume, por exemplo, o banco está assumindo mais risco. Então, ele também recebe uma maior recompensa. Porque quando ele empresta para uma pessoa, ele empresta com juros altos. E aí ele está assumindo um risco muito maior. Então, ele tem uma recompensa maior. E aí você que está assumindo um risco pequeno, porque você está emprestando para o banco, você também tem uma recompensa baixa, certo? Então, aqui você já entendeu uma coisa principal. E você também entendeu outro ponto principal, que é quando você está na renda fixa, você está emprestando para pessoas que vão investir em coisas reais, geralmente, que são investimentos, que são empréstimos, que são coisas do dia a dia, que você usa para fazer empreendimentos, para fazer empresas, para fazer negócios. E aí que está um ponto principal que eu queria chegar. No longo prazo, você percebe que se a renda variável não estiver rendendo mais do que a renda fixa, você percebe que esse sistema todo não faz sentido? Porque se no longo prazo a renda fixa ela render mais do que a renda variável, ou seja, do que as ações, do que as empresas, do que os negócios reais, no longo prazo então as empresas deixariam de existir e aí só ia ficar uma pessoa emprestando dinheiro para outra, certo? O que não faz sentido, que não pode ser verdade no longo prazo. E é por isso que a gente diz, e é uma lógica que você pode chegar assim por pura lógica e dedução, que no longo prazo as ações, os negócios, as empresas, elas têm que render mais do que a renda fixa, do que os fundos imobiliários, do que esses outros investimentos alternativos, digamos assim. Porque senão, por exemplo, se os fundos imobiliários rendessem mais do que as ações, do que os negócios, todas as empresas deixariam de fazer os negócios principais dela e começariam a empreender no ramo imobiliário, certo? Porque se você fala que um fundo imobiliário vai render mais do que as ações, você está dizendo que então compensaria para essa empresa comprar um imóvel e colocar para alugar. Só que se todo mundo deixar de usar esses imóveis para alugar, ninguém mais ia empreender. Ia todo mundo ficar querendo que os outros alugassem. Mas aí quem que ia empreender? Quem que ia criar valor de fato? Então, no longo prazo, você já entendeu um segundo ponto importantíssimo aqui. No longo prazo, as empresas elas vão render mais do que a renda fixa e os fundos imobiliários. Mas isso no longuíssimo prazo. E aí é por isso que a gente volta para a nossa primeira parte, para o nosso primeiro foco aqui desse vídeo, que é você entender o seu objetivo. Então, primeiro, se você é um jovem, você tem que ter na sua carteira mais coisas que vão te trazer um retorno no longo prazo. Então, mais ações, mais ativos de renda variável. Segundo, se você é uma pessoa que já tem patrimônio consolidado, você deveria ter na sua carteira coisas que vão proteger o seu patrimônio. Então você tem que estudar sobre dólar, sobre Bitcoin, sobre ouro e diversificar o seu patrimônio de uma forma inteligente. Porque você quer manter isso, você não precisa correr um risco desnecessário. Você quer manter e multiplicar esse dinheiro. Você não quer correr o risco da ruína, você não quer
focar tudo isso em uma empresa, em um país, em um negócio só e dar tudo errado. E isso é uma coisa que o Howard Marks fala muito aqui no livro. Você não precisa assumir um risco da ruína, de que se uma coisa que você for fazer der errado, você vai falir de uma vez. Então eu aproveito o gancho para deixar aqui na descrição o link para você obter esse livro, que é um dos melhores que tem sobre investimentos, para você que está iniciando. O mais importante para o investidor já de estudo, né? É o Howard Marks, um autor renomadíssimo aí no nosso mercado de investimentos. E ele é um livro muito importante. E aí eu vou deixar o link, que além de você... o link aqui na descrição, que além de você ajudar o canal, você obtém o conhecimento do livro, certo? Então voltando para o vídeo. Se você é um jovem, mais ações, mais investimentos em renda variável. Se você é um idoso, se você é uma pessoa que quer guardar patrimônio, preservar o seu patrimônio, você tem que estudar mais sobre diversificação do seu portfólio. Buscar Bitcoin, buscar ouro, buscar investimentos internacionais, buscar investimentos nacionais, de forma a proteger o máximo possível o seu patrimônio e fazer com que ele renda sem correr riscos desnecessários. Se você é um idoso, aí o jogo muda também. Por quê? Porque você quer investimentos que te deem renda. Então aí sim você vai gostar dos fundos imobiliários, aí sim você vai gostar da renda fixa, porque você está numa fase que você não pode correr tanto risco como nas ações, por exemplo. Porque eu te falei que no longo prazo as ações elas vão render mais do que os fundos imobiliários e do que a renda fixa. Mas a questão é que no curto e no médio prazo isso pode variar, certo? Isso é um mercado de renda variável. Por isso que no curto e no médio prazo você pode sim ver a renda fixa ganhando das ações. Mas eu digo que no prazo de 10 anos é muito difícil você ver as ações perdendo para fundos imobiliários ou então para renda fixa. Você já entendeu a primeira parte do vídeo, de você entender o seu objetivo, de você entender o que você quer buscar na sua carteira. E agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que é como você começar. Com R$100 você consegue. Eu juro que você consegue com R$100. Eu comecei com quase isso, né? Comecei com R$200 ali, que eu ganhava da minha bolsa de estágio. E é plenamente possível e é muito fácil. No seu aplicativo do Banco Inter, do Nubank, seja lá o banco que você estiver investindo, que você tiver a sua conta do banco, que você recebe o seu salário, geralmente eles já vêm com um aplicativo de investimentos dentro dele, né? Uma parte de investimentos. E lá você já consegue achar as principais fontes, né? Os principais meios para você investir em renda fixa e em renda variável. E aí vem o pulo do gato. Nesse começo, eu aconselho você a investir, digamos que você esteja investindo R$100, eu aconselho você a investir R$90 em renda fixa e colocar uns R$10 em renda variável, seja se você for um jovem aí em ações, se você for um idoso em renda de fundos imobiliários, e se você for uma pessoa que está querendo diversificar o seu patrimônio, aí você investe em dólar, em Bitcoin, em ouro e vai começando aos poucos. Porque os maiores erros de pessoas que querem investir é já ir com tudo para renda variável, querendo multiplicar e querendo ficar louco da vida, querendo ficar bilionário, milionário. E aí também vem um conceito principal. Eu garanto para você que investindo R$100 você não vai ficar rico. Pelo menos não antes de uns 50 anos investindo. Porque R$100 é muito pouco, você tem que buscar aumentar isso. E por isso que você vai começando a criar esse hábito com R$100. Porque aí você coloca esses R$90 na renda fixa e você coloca aqueles R$10 para você ir sentindo como que é a renda variável. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é que na renda variável, a renda variável ela oscila tanto para cima quanto para baixo. E as pessoas esquecem disso. E aí quando a pessoa perde o dinheiro, né? Perde entre aspas, porque ela não realizou aquele prejuízo ainda, a pessoa fica assustada. Como que eu perdi dinheiro, né? Eu estou investindo aqui, estou colocando meu dinheiro, estou deixando de consumir no presente. Como que eu perdi dinheiro? A pessoa não entende que é uma oscilação de mercado. Então, desses R$100 que você pegou, você poderia colocar R$90 num Tesouro Selic, ou no Porquinho, ou na caixinha do banco do Nubank. E aí, aqueles outros R$10 você vai começando a colocar na renda variável. Começando a se expor nesses investimentos de risco, que aí você vai entender e você vai se forçar a estudar mais sobre isso. Porque uma coisa que as pessoas entendem mal sobre risco é que, se você, por exemplo, é uma pessoa que não sabe nadar, até uma piscina vai dar medo para você. Então você não entende o que é o risco, né, de se afogar. E se você é um nadador profissional, você não vai ter medo de nadar no mar, por exemplo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque não existe uma pessoa que é arrojada, uma pessoa que é conservador. Só existe uma pessoa que não conhece sobre investimentos e sobre uma pessoa que conhece sobre o que ela está investindo. Então, uma pessoa que não conhece no que ela está investindo, tudo vai ser arriscado. Ela não sabe os riscos daquilo, ela não sabe os benefícios, ela não sabe o que tem que acontecer para ela ter lucro. Então, e uma pessoa que sabe o que está acontecendo, ela sabe o que tem que acontecer, ela sabe o que ela espera, ela sabe os riscos que ela está correndo. Essa é a diferença entre um nadador profissional e um nadador que não sabe nem o perigo de uma piscina. Então é muito importante você começar com pouco na renda variável
que aí você consegue entender o seu nível de risco e você se força a estudar mais sobre esse assunto. E aí, o terceiro passo é você entender alguns conceitos basilares. E aí, passando aqui de uma maneira rápida, a gente tem alguns conceitos que é interessante você entender que eu adquiri de conhecimento nesse tempo que eu tenho estudando o mercado de investimentos. É muito interessante você estudar sobre o dólar, o ouro e o Bitcoin. A relação que tem esses três ativos. Tem vídeo aqui no meu canal explicando sobre isso. Inclusive, eu fiz um vídeo recente falando sobre o ouro. Eu vou deixar aqui o card para vocês clicarem. E é muito interessante você estudar sobre isso. Por quê? A gente tem uma relação de que o dólar é a moeda global, né? Só que os Estados Unidos está imprimindo muito dólar. E aí, isso acaba enfraquecendo o próprio dólar, né? Porque eles acabam exportando essa inflação que eles têm por meio da impressão de dólares novos, que são espalhados pelo mundo inteiro. E aí, uma coisa que você não pode imprimir mais é o Bitcoin e o ouro. O ouro por questões de química, né? Que você não pode criar mais ouro e é muito difícil você extrair mais ouro do chão do que uma taxa pré-determinada quase que por natureza. E o Bitcoin, por uma questão tecnológica, você não consegue imprimir mais dele. Então, o que a gente está vendo no mercado é que as pessoas estão pegando essa coisa, essa moeda fraca, que é o dólar, e trocando. Então, a gente está vendo esse dólar fraco que a gente está vendo, que eles estão imprimindo cada vez mais, as pessoas estão trocando por coisas fortes, que seriam o ouro e o Bitcoin. Então, é muito importante você estudar sobre isso, estudar sobre como que essas coisas elas estão conectadas. E é importante também você ter uma diversificação entre países, entre moedas, entre estados, né? É importante você ter essa exposição internacional e não só nos Estados Unidos, mas também globalmente, porque os Estados Unidos hoje em dia ele está muito caro, né? A gente tem uma métrica que chama preço sobre lucro, que é quantos anos de lucro você está pagando para uma empresa. De uma maneira bem rasa de explicar, a média dos Estados Unidos, digamos que estava em 12 anos que você demoraria para ter o seu retorno de volta. Hoje em dia, essa média, ela está em 25, né? Tá num nível absurdo porque as pessoas estão esperando, que a Amazon, a Nvidia, a Tesla, que elas multipliquem muito mais o valor delas. Só que isso não é possível. Ou então, mesmo que seja possível, você está pagando muito caro por esse crescimento e acaba que ele vai se tornar um investimento ruim. Então, todos esses conceitos que você tem que estudar para se tornar um investidor melhor. Só que comece aos poucos, vamos começar com calma. E nada disso adianta, né? Nada disso adianta se você for continuar investindo esses R$100 por mês. Porque não dá para você ficar rico em um espaço de 30 anos investindo apenas R$100 por mês, né? E de forma que você não corra um risco absurdo de ruína. E para isso, para você entender como aumentar o seu patrimônio, como você aumentar esse aporte mensal, eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu falei algumas questões sobre como você ganhar mais, investir melhor o seu dinheiro e também como você gastar melhor, né? Quando você vai gastar ele por aí, como você fazer isso de uma forma mais inteligente, certo? Clica lá que tá bem interessante para você aumentar esse seu aporte mensal, beleza? Valeu!